Olá, tudo bem? Estamos aqui para falar de um tema extremamente importante para o momento atual. É um tema que não é novo, mas que permanece firme nas discussões e nos debates da atualidade. Estou falando do Dia da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra que acontece no 20 de novembro de cada ano. É uma data que comemora, ou pelo menos relembra, a luta do povo negro e tem, no Zumbi dos Palmares, um ícone da resistência negra. Por isso, o 20 de novembro. Estou eu aqui tentando trazer para vocês uma discussão sobre alguns conceitos que são significativos para essa discussão. Sendo assim, eu vou buscar tratar de dois deles, raça e racismo, e as suas derivações. O uso do termo raça, né, e a criação do termo raça não é recente, né, já data de alguns séculos, né, e nós podemos observar que existe pelo menos duas formas de pensar o termo raça. Uma que é a forma analítica e a outra que é pensar o conceito a partir das suas características nativas. Quando nós falamos das características nativas, nós estamos dizendo de um determinado conceito que carrega consigo aquilo que o social, que o grupo social estabelece como sendo a sua essência ou mesmo o seu significado. Quando nós falamos de conceitos analíticos, nós estamos buscando, de certa forma, carregar para esta discussão uma análise científica, talvez até menos discutida, né? Ou que se propõe a ser menos discutida, né? É dado como algo mais acabado. Ao falar do conceito raça como algo nativo, como algo analítico, nós podemos pensar em duas vertentes, por exemplo. Em uma vertente biológica, que vai dizer o quê? A raça serve como uma forma de classificar subgrupos. Isso acontece com todos os animais. Ao falar, por exemplo, da antropologia física, quando ela começa, por exemplo, lá no século XVIII, né, nós vamos dizer que a raça ela serve também para classificar e para hierarquizar. E aí falando dos seres humanos, você classifica as diferenças e também coloca essas diferenças como melhor, pior, menos ruim e assim por diante. O que eu posso dizer para vocês? Essa análise é importante? É. Até porque a própria antropologia ela faz toda uma discussão posteriormente para demonstrar como essa perspectiva ela é equivocada. Por quê? Não só a antropologia como a própria biologia, as características de fenótipo, ou seja, as características que são aparentes nos seres humanos, essas que nos mostra ser diferentes uns dos outros, é extremamente insignificativa e mais do que isso, não afeta de forma a ser considerada como algo relevante o nosso genótipo, que é aquilo que tem e que carrega o nosso DNA. Por isso que muitas pessoas acabam dizendo da seguinte forma: nós seres humanos somos todos iguais. E sim, nós somos todos iguais. Mas eu quero trazer para a discussão um detalhe. Embora sejamos todos iguais, no sentido de que devemos ser tratados igualmente, até porque não existe diferenças significativas na nossa formação, na nossa construção, que seja ela do fenótipo ou que seja ela do genótipo, principalmente do genótipo.
podemos observar que existem características que visualmente nos diferenciam. Por exemplo, ao olhar, né, para o Josué que vos fala, você percebe um cabelo crespo, uma pele escura e assim por diante. Um formato do nariz diferente. Este vai ser diferente de um japonês, de um chinês, de um coreano. Sendo assim, nós podemos dizer que existem diferenças e de características físicas que são visuais. Então, uma pergunta que eu coloco aqui, que eu poderia colocar é, se não utilizássemos o termo raça, qual outro termo que nós poderíamos usar para essa diferenciação? Pensaram? Sendo assim, o problema não está no termo, o problema está na forma e no uso do termo. Aí é onde nós vamos fazer aquela discussão sobre como os conceitos são discutidos de forma nativa, como que os grupos sociais se apropriam dos conceitos. E neste caso, o conceito raça, ele só é negativo, só é algo ruim quando ele é apropriado para hierarquizar, não necessariamente para classificar. Isso é algo que é importante ser dito, porque muitos diriam, até pesquisadores, colocariam o seguinte, olha, ao invés de usar o termo raça, nós podemos usar o termo etnia. Mas eu alerto que o conceito de etnia é um conceito que está mais vinculado ao lugar, à origem, e, portanto, muitas das vezes, o lugar e a origem, é claro que vai proporcionar diferenças de características físicas, né? Quem é de origem de um determinado lugar, geralmente tem características físicas que são próximas do povo que viveu ou que vive naquele determinado lugar. E o conceito de etnia está mais ligado à questão de quê? A questão cultural, né? A hábitos. Né? Portanto, não é um conceito que normalmente, né, ou naturalmente, poderia substituir o conceito de raça, se estivéssemos utilizando apenas para demonstrar essas diferenças sinuosas, por exemplo, entre o negro, o japonês, entre o negro e o indígena de pele vermelha, porque existe indígena também negro, é importante que se fale. Então, por conta disso, é interessante observarmos, seria necessário criar um novo conceito. Mas será necessário criar um novo conceito ou seria importante repensarmos a forma que nós fazemos o uso do conceito estabelecido? Fica a dica. Sendo assim, pessoal, há duas últimas questões a serem pensadas aqui. Ao longo do tempo, nós vemos uma disputa muito grande para contar a história. A história ela foi contada durante muito tempo a partir da ótica dos vencedores, né? A partir da lógica dos vencedores. Então, justamente por conta disso, muitas das vezes a história não é contada. E outra coisa, a história também ela é contada, ela sempre foi contada sobre a ótica dos protagonistas, mas daqueles que têm poder financeiro ou outro tipo de poder. A história começa a ser reescrita ou repensada por um grupo chamado Nova Escola, né? Ou Nova História, que passa a pensar a história também por meio das outras narrativas, da narrativa daqueles que não eram, ou que não eram considerados protagonistas, mas que era o povo no geral. E isso é muito importante para colocar, muitas das vezes, até mesmo esse povo, né, e nesse caso o povo negro, que fez parte efetivamente da história e de momentos significativos, como no seu lugar devido, né? Mas isso também traz outras incorrências, né?
traz a incorrência do revisionismo histórico, aquele que passa a repensar o contexto da história, muitas das vezes até para dizer que muito do que aconteceu não aconteceu. Por exemplo, há um revisionismo histórico que diz que o nazismo não ocorreu, mesmo com vídeos, mesmo com fatos e contextos que são que demonstram a existência do nazismo de forma clara. Assim como muita gente hoje já coloca o seguinte: olha, mas a escravidão ela não ocorreu no Brasil, por exemplo, da forma que os livros de história contam, era uma harmonia, os negros viviam bem. Também não é verdade, né? Então é importante que a gente perceba tudo isso, né? Nós vivemos hoje no Brasil ainda muito preconceituoso, muito racista, um Brasil em que a gente fala muito de uma democracia racial que é inexistente, e estamos vivendo dias muito duros, muito complicados em função disso, de movimentos que negam, né, a necessidade e a importância de pensar o povo negro, né, de pensar o preto, como ele realmente esteve presente no nosso contexto da nossa história e como ele ainda é, porque hoje o negro ainda é, na nossa sociedade, prejudicado pelo simples fato de ser negro. Então, o Dia da Consciência Negra serve justamente para isso, para tirarmos um momento para refletir, para pensarmos o que podemos fazer ainda e o que devemos fazer em busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Sei que essa é uma temática muito complicada, envolve muitas questões. Eu poderia estar falando de outros conceitos e até desdobrar mais a discussão que nós fizemos, mas eu quero dizer, hoje, o negro tem um salário menor do que os brancos no Brasil, tem menos acesso à educação. Os negros são as maiores vítimas da violência, seja ela policial ou não. São as maiores vítimas, né, de crimes também, hediondos ou não. Os negros são aqueles que vivem mais na marginalidade, são aqueles que têm, né, menos acesso à moradia, são aqueles que mais se encontram desempregados, ou seja, é importante pensarmos nessas questões. Eu fico por aqui e nesse vídeo abaixo vai ter uma descrição também de 2 artigos muito bacanas para serem discutidos. Um artigo meu, né, que vai fazer a discussão sobre toda a prerrogativa do conceito e da nossa sociedade, como é possível mudar um pouquinho essa história, e um artigo de um outro acadêmico que também traz essa discussão de uma forma bastante elucidadora. Tá? Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço.